Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Rogério de Arte e a aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa no Google, né, a respeito do que era uma partitura musical e também fiz uma pergunta para vocês se você fosse compor uma música hoje, como você faria para deixar registrada a sua ideia musical? Existem tecnologias que poderiam te auxiliar, né? E quais eram essas tecnologias? Então, eu vim comentar um pouco com vocês. Eu recebi bastante atividade e todas as atividades assim eu dei uma conferida, tá bem legal. Porém, eu vou dar uma explicada melhor para vocês na situação para ver se a gente consegue entender um pouco melhor. O intuito nosso aqui é a gente trabalhar a seguinte habilidade, né? Explorar e identificar diferentes formas de registro musical, notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea, bem como procedimentos e técnicas de registro e audiovisual. Bom, parece meio complexo, né, o que eu estou dizendo, mas é assim. Hoje em dia, quando a gente quer mandar um áudio para uma pessoa, a gente utiliza o celular, a gente pode gravar esse áudio através do WhatsApp, né, ou até mesmo em aplicativos do próprio celular. E muitos compositores eles utilizam desse recurso de gravação para também gravar as suas músicas, né, as suas ideias musicais. Digamos que você seja um compositor, você está na sua casa, de repente vem uma inspiração para você e você precisa registrar essa sua inspiração. Como que você vai fazer? Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Né? Nós temos o celular que a gente pode gravar, fazer vídeo, fazer áudio. Então, a gente consegue registrar essa ideia. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. E se fosse na época de Beethoven? Como que ele faria? Naquela época não tinha celular. Se a gente voltar um pouco mais para trás, em 1500, não existiam recursos tecnológicos para gravar a voz. Como que as pessoas faziam então? Bom, foi aí que um cara muito antigo, né, decidiu pegar algumas músicas que se cantavam na igreja e escrever essas músicas num livro, mas não só a letra, escrever as notas. E daí então foi criado a primeira partitura. Esse tipo de música ele era chamado de cantochão, que era uma música tipo gregoriana, né? Naquelas que é cantado até hoje em algumas situações religiosas. E aí foi inventado a partitura. Então o que é a partitura? A partitura nada mais é do que um registro de uma ideia musical. Então os compositores, eles têm as suas ideias, eles pegam o papel, eles criaram códigos, né, que são aquelas as notinhas musicais, os símbolos, né? E aí eles, através dessa criação, eles conseguiram registrar a ideia deles. Então eles observaram a natureza, ouviram lá um passarinho cantando, e aí eles falaram: Poxa, que legal, vou pegar aquele canto de pássaro e vou transformar em partitura. É fácil? Não, não é. Porém, as pessoas conseguiram criar códigos. E esses códigos, esses símbolos, eles são utilizados até hoje nas partituras que a gente chama de partitura tradicional, que é aquela partitura que você observa e ela é cheia de bolinha, tem uma hastezinha, uma bandeirinha escrita em 5 linhas, né? Você deve ter estudado, grande parte de vocês deve estar estudando um pouco de música no Projeto Guri ou na banda, então você já deve ter tido algum contato com a partitura. Aquele tipo de partitura, repetindo, é a partitura tradicional, tá? E existem também outros tipos de partituras, tá? Que são as partituras que não são convencionais. Mas, lembrando, a gente tem uma liberdade para registrar as nossas músicas. Então, se você tiver uma ideia musical e você tem um celular na mão, basta você fazer o quê? Ligar o gravador do seu celular, gravar você cantando ou uma pessoa cantando e depois você vai e pode transformar isso numa partitura. Então, eu vou passar para vocês alguns exemplos de partituras que são tradicionais e partituras que não são tradicionais.
tá? E também vou passar uma atividade nova para vocês e eu quero que vocês me respondam essa atividade para a próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal, tenham uma boa semana e até mais.